E galera, continuando exatamente onde paramos, a gente vai agora criar um arquivo padrão que ele vai ser responsável por renderizar o mais básico do nosso projeto, o template mais básico, e também criar a nossa tabela de listas, né? Bom, basicamente vamos criar aqui agora um arquivo JS com o nome lists.js, e dentro desse arquivo a gente vai pegar, basicamente copiar o que está aqui nesse nosso index.js. Ele já é um padrão muito bom que a gente consegue aproveitar. Nesse ponto, eu sugiro muito para vocês, se você estiver aprendendo do zero, você digitar letra por letra exatamente o que vocês estão vendo, justamente para poder facilitar, né, a absorção, né, da estrutura, do que a gente está fazendo aqui também. Isso conta muito. Aqui a gente vai estar utilizando a nossa função router e vamos criar a nossa primeira rota. Aí aqui, explicando para vocês bem rápido, né? Basicamente esses parâmetros, né, da nossa função aqui, o rec e o res. Rec é de requisição ou de requisition e res é de response, né, de resposta. Basicamente na requisição é onde a gente vai estar enviando as informações que o controlador deve utilizar para dar uma resposta para o usuário. E o response aqui, né, basicamente a gente vai estar contando para o nosso controlador como exatamente ele deve atender aquela requisição que foi feita. Então aqui, basicamente a gente não vai estar utilizando o rec, a gente não vai estar enviando nenhuma informação, então a gente vai colocar um underline aqui, justamente para o nosso link ele entender que essa variável, esse parâmetro não vai estar sendo utilizado. A gente bota aqui para o res executar uma função de renderização. A gente tem que contar também para ele onde está o arquivo que ele deve renderizar. Então a gente vai criar um arquivo, né, index numa pasta lists, e nessa pasta, nesse arquivo, a gente vai estar colocando um title table lists, tá? E por último, a gente tem que exportar o nosso router. E aqui a gente tem que deixar disponível essa nova rota que a gente acabou de criar. A gente vai fazer exatamente igual o que está acontecendo aqui no index router e no users router. Routes, lists. E cadê? Ah, tá aqui. A gente vai contar qual que vai ser a rota base, né? A gente vai estar utilizando para renderizar aquelas nossas rotas. Lists, router. Pronto, com isso, essa minha rota ela deve estar disponível, mas vai dar algum erro porque a gente ainda não criou a nossa pasta com arquivo dentro, né? Vou colocar aqui lists index.js. Aqui dentro, vou colocar aqui só um H1, H2, vai. Só pra gente ver essa nova página que a gente criou. Pronto, beleza. Acho que não precisa de mais nada não. Vou colocar aqui só pra dar um restart aqui. Agora a gente consegue, vocês vão ver aqui, nossa primeira página inicial está disponível aqui também. A gente deve ter também uma pasta lists, ó, tá renderizando já aqui nosso H1, H2. E com isso a gente já tem uma rotazinha, uma página, a gente conseguiu criar uma páginazinha mais básica. Nesse ponto, a gente vai precisar de fazer uma rotazinha padrão, e para isso, né, para a gente conseguir, para facilitar e acelerar um pouco o desenvolvimento, a gente
gente vai estar utilizando o Bootstrap, que é basicamente uma ferramenta que ele já deixa pronto para a gente alguns códigos de HTML, CSS e JavaScript. Eu recomendo muito que, enquanto vocês vão estudando essa parte de desenvolvimento com Node, vocês olhem, pesquisem, estudem um pouco mais a fundo o que é HTML, o que é CSS, quais são as propriedades que estão disponíveis, né? E aos poucos vão dominando essa ferramenta, tá? É muito importante. Primeiro porque, caso o Bootstrap não venha atender às necessidades de vocês, vocês podem estar personalizando ou criando classes específicas, né? Ou sobrecarregando as classes do Bootstrap para personalizar conforme vocês desejarem o projeto. Bom, aqui para acelerar um pouco as coisas, vou estar utilizando esse templatezinho padrão aqui do Bootstrap e criar um arquivo layout padrão também para o nosso projeto. Eles já vão ver o que vai acontecer com o projeto, com essa parte da tabela das nossas listas. Basicamente eu vou criar uma pasta layouts. Então todo layout novo eu vou estar colocando aqui dentro. E vou dar um nome do nosso layout base de application. Aqui é o que eu vou estar chamando de title. Detalhe importante. Sempre quando vocês forem ver, sempre quando vocês verem essa tag aqui, menor igual, porcentagem igual, essa tag é utilizada para a gente conseguir renderizar a parte do JavaScript, tá? De maneira dinâmica. Ela vai ser muito útil para a gente conseguir carregar as informações de acordo com as informações que a gente capturou das tabelas, tá? Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando um pouquinho mais à frente. Bom, por agora, aqui a gente já criou a nossa tabela base, o nosso layout base. A gente vai estar pegando também uma navbar posteriormente também para poder a gente dar uma personalizada no projeto. Mas basicamente, por hora, o que a gente vai fazer aqui vai ser adicionar uma classe container, só para dar um espaçamento nesse nosso title aqui, colocando um pouco mais para dentro. E também a gente vai estar colocando uma tag body, que é basicamente a partir dessa tag body que a gente vai estar renderizando o corpo de acordo com os recursos que a gente vai exibir na nossa tela. E aí, para eu indicar para a minha view, para a nossa página, qual layout ele deve utilizar, a gente tem um comando específico aqui do EJS Match, que é o layout. Tá? Vou estar colocando também para vocês aí o link, né, dessa lib para que vocês possam aprofundar e entender um pouco mais como é que ela funciona. Aí aqui eu passo a função e dentro da função eu tenho que dizer o caminho, né, o path de onde está aquele arquivo que a gente vai estar renderizando para o layout. Bom, basicamente é isso. Vou dar um restart aqui. Não sei se estou esquecendo alguma coisa. Eu acho que é isso. Bom, vamos ver. Aí agora a gente vai lá no nosso navegador. Ó, tá vendo? Ele já deu uma empurrada ali do canto da tela para o centro. Aqui ele está renderizando o table list duas vezes, porque ele está pegando o title. Tá aqui a tela do projeto. Aqui ele está renderizando o table list duas vezes, porque ele está pegando o title do layout aqui que a gente acabou de criar. E está pegando também o title que a gente colocou aqui no nosso index.ejs, tá? É basicamente esse o que está acontecendo ali. Bom, basicamente agora, como a gente já tem um Bootstrap importado e também a gente já criou nosso layout, e por último a gente vai estar colocando aqui uma tabela e renderizando algumas listas, né? Bom, para isso acontecer, a gente primeiro tem que ter as listas. A gente vai estar criando aqui de maneira estática, né,
pelo menos nesse primeiro momento, uma variável com as listas básicas que a gente vai estar utilizando. Bom, essa lista ela vai ter um título, vou botar a lista 01, vai ter uma description. Vamos deixar tudo em inglês, né? Eu vou colocar 3 listas, a 5, né? Só pra gente ter um exemplo um pouco mais interessante ali. O que eu estou criando aqui, galera, é um array, um vetor. E nesse vetor eu estou criando alguns objetos. Aí esses objetos, a gente vai ter 2 propriedades basicamente que vai estar manipulando, né? A primeira propriedade deles é o title e o description. Bem simples, bem fácil. E aqui dentro, passando a informação para a nossa página, a gente vai estar colocando a informação lists e a gente vai mandar a nossa constante para lá, tá bem? E aí assim, essa função, essa variável lists vai estar disponível aqui, para a gente conseguir renderizar, mostrar na tela. Bom, de maneira bem pragmática aqui, a gente vai estar conseguindo fazer uma tabela. Eu vou fazer uma tabela simples, primeiramente sem utilizar as classes ali do Bootstrap. Depois a gente vai colocar o Bootstrap e dar uma personalizada nelas para a gente ver como é que fica mais interessante, né? Bom, vamos criar aqui a nossa tabela. A tabela precisa de um t-head e precisa de um t-body, que é o corpo, né? A gente vai estar renderizando as informações. Aí aqui a gente vai colocar um th e um tr de row, né? Table row. E aí, basicamente, a gente vai precisar de 3 colunas, né? A primeira coluna vai ser o title da lista. A segunda coluna vai ser o description. E a terceira coluna é a coluna de ações, né? Que a gente vai estar colocando conforme a gente for fazer a incrementação no projeto. E aqui embaixo, a gente vai estar colocando table row novamente. Só que no table row, a gente vai estar colocando aqui o data. O table data, né? As informações específicas. Bom, lembra que eu tinha dito para vocês que aquelas tags do menor igual e o porcentagem é utilizado justamente para a gente não precisar ficar repetindo o código HTML? Bom, é aqui que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar para vocês o quão útil é a ferramenta do EJS. Então, basicamente eu vou pegar esse código aqui, eu vou recortar e vou criar aqui naquela nossa tag, né? Lembra que a gente tem a funçãozinha, o objeto list disponível aqui dentro? Eu já vou pegar lists, fazer um loop aqui, um for each, e dentro desse loop, né, a gente vai pegar e criar um objeto aqui list e repassar para uma função, tá? Ah, não precisa desse igual aqui não, tá bom? O igual aqui a gente utiliza quando a gente precisa de alguma maneira exibir a informação daquela variável, tá? Como eu só estou querendo iterar sobre o objeto lists, eu não preciso exibir. Bom, aqui com esse código, com esse trecho de código que eu consigo basicamente iterar sobre o objeto lists de acordo com a quantidade de objetos que eu tiver lá dentro. E com isso eu consigo também consigo repetir códigos HTML. Então, se eu tenho 50 objetos list, ele vai fazer um tr aqui, um td, 50 vezes. Aí isso já economiza bastante linha de código. E com isso, eu vou estar exibindo somente o list title e o description, né? E por último, a gente vai estar colocando também a parte onde ficaria as ações, né? Vou colocar aqui actions para ficar tudo em inglês. Actions, beleza. Com isso eu tenho uma tabela bem básica, onde teoricamente já deveria estar funcionando.
ver na nossa tabela. Olha só. Aqui tá bem feinho, né? Mas com isso a gente já tem uma tabelazinha. Agora a gente vai estar utilizando algumas classes ali do nosso Bootstrap para dar uma personalizada. Vamos voltar lá pro projeto. Aqui eu vou colocar a classe Table, Table Striped, Table Hover. Basicamente o que eu estou fazendo é, estou colocando a classe tabela, estou colocando um efeito aqui de Striped, um efeito visual, né? A gente vai ver a tabela sendo listada, né? E um Table Hover, que é uma funçãozinha do próprio Bootstrap, que ele cria um efeito, né, quando você passa o mouse por cima. Vamos mostrar aqui para vocês como é que está funcionando. Olha só. Atualizando, pronto. Já ficou aqui a nossa tabela já um pouquinho mais bonitinha, um pouquinho mais estilizada. A gente só não colocou ainda nenhum efeito visual para o nosso título, né? Vamos colocar aqui agora. Deixa eu mostrar aqui, voltar no projeto. Class Red Dark. Aqui eu acho que eu tô pegando a função errada. Vamos lá no Bootstrap. Lembrando, quando vocês precisarem de alguma coisa mais específica, vocês têm acesso aqui ao código com a estrutura já padronizada, né? Então, caso tenha alguma coisa que não esteja dando certo, vocês conseguem clicar aqui e ver como é que seria a maneira correta de se estar aplicando, né? Striped, column. Aqui é interessante porque tem já tem algumas classezinhas padronizadas que já deixa a tabela de uma maneira assim bem mais interessante. Aqui, se você quiser deixar a tabela dark, né? Vou mostrar aqui. Ó. Se quiser colocar aquele efeito de hover, passar o mouse por cima, deixando a tabela escura, né? Usa um table dark. Tá aqui, aí cria deixa ela preta, e o hover cria justamente esse efeito passando o mouse por cima. Vamos só ver aqui. Onde é que está a classe que a gente utiliza para poder deixar somente a parte de cima com dark, né? Borderless. Já que a gente acha. Eu acho que aqui, pronto, é somente table dark mesmo. Vamos voltar lá. Coloquei red dark, mas eu preciso de table dark. Vamos ver. Tem alguma coisa errada aqui na nossa estrutura, vamos dar uma olhada? Bom, a estrutura básica, vou voltar aqui para cima, é table, tr, trow, e dentro do trow a gente vê o th. Vamos dar uma corrigida lá. Eu acho que isso já vai dar uma melhorada no visual. Basicamente aqui, como a gente está utilizando uma extensão do VS Code, tem alguns comandozinhos interessantes que a gente consegue replicar. Beleza, era isso, né? Vamos dar uma olhada agora lá no nosso front. Olha só, que já deu a corrigida que a gente precisava.
Bom, tá vendo? Com isso a gente já conseguiu renderizar uma tabela, mesmo que simples, com informações na tela, criando já um efeitozinho interessante, né? Basicamente importando algumas coisas ali do próprio Bootstrap em si. E aí, para fechar, a gente vai estar colocando também uma navbar aqui bem básica, só para a gente dar uma estilizada, ficar uma coisa mais interessante para o projeto. Bom, vamos procurar aqui de novo. Deixa eu colocar no Dark aqui novamente, melhor para os olhos, né? Vamos procurar aqui navbar. Deixa eu ver aqui em Components, navbar. Aqui dentro, olha, já tem alguns esquemas de cores. Aí, para isso, para estar utilizando aqui, a gente basta entender o que está sendo utilizado aqui dentro e reaproveitar do nosso projeto. Basicamente é isso. Vamos utilizar... vamos pegar esse daqui mesmo, essa Dark. Pronto, já sei, peraí. Vamos pegar aqui a parte do código que já tem a navbar um pouquinho mais pronta. Pronto, esse daqui, por exemplo. Pronto, esse daqui é melhor, que aí ele vai conseguir pegar a tela inteira. A gente pega aqui, vamos importar lá no nosso application, que aí quando a gente for criar um recurso novo, ele vai só replicar, né, nas telas. Vamos colocar aqui em cima. Deixa eu colocar aqui o body the dark data theme igual a dark. Deixa eu dar uma olhada lá novamente se é isso mesmo. Eu acho que eu não estava espelhando o projeto, né? Vou terminar aqui, eu coloco lá. Vamos colocar essa classe aqui também. Border bottom data bs theme dark. Tá. Vamos voltar para o projeto. Body tertiary. Border bottom, border body, data, ps, theme. Beleza, vamos dar uma olhada lá. Com isso a gente já conseguiu uma navbar. Já tá bem mais legal. Vamos só colocar um margin top aqui para empurrar um pouco o conteúdo para baixo, né? E basicamente a gente vai fazer o seguinte, é bem simples, tá? Ou a gente coloca um margin top aqui no nosso container, ou coloca um margin bottom aqui, né? Vamos colocar margin bottom 3. Vamos ver como é que fica lá. Olha só, já deu uma espaçada, né? Vamos colocar 5, acho que aí fica bem melhor. De novo. Ó, bem mais interessante, né? Bom, era isso. Nesse primeiro ponto, vou trazer algumas coisas assim bem básicas mesmo, bem rápidas, diretas. Estilizar, mostrar para vocês como é que seria estar utilizando algum framework CSS para poder estar estilizando, criando um padrãozinho ali com mais cara de sistema, né? Conforme a gente for avançando, conforme a gente for entendendo melhor como utilizar a ferramenta, o sistema ele vai ganhando uma cara, um corpo, já fica bem mais interessante. Mas por enquanto já temos algo aí que a gente pode trabalhar em cima e expandindo, né, conforme seja necessário. Então é isso, até o próximo vídeo.